E aí, já parou para pensar se a nossa rotina, sabe, o trabalho, a família, os relacionamentos, será que tudo isso pode ser, na verdade, uma forma de servir a Deus? É exatamente essa ideia poderosa que a gente vai explorar hoje. E vamos começar com uma história que é, no mínimo, surpreendente. Para a gente começar a entender isso, eu quero contar uma história sobre conexões, daquelas que atravessam décadas e que a gente nem imagina que podem acontecer. É a história de uma professora, a Beatriz, e do impacto profundo e totalmente inesperado que as ações dela tiveram. Então, a nossa personagem principal é a Beatriz. Pensa numa professora dedicada, daquelas que realmente dão o sangue, sabe? Mesmo com todas as dificuldades do dia a dia da profissão. E na sala de aula dela tinha um aluno, o Marcos, que era, bem, ele era um desafio. Totalmente desinteressado, com muita dificuldade de acompanhar a turma. A relação entre esses dois é o nosso ponto de partida. Mas o que era mais incrível na Beatriz é que ela não desistia, de jeito nenhum. Ela ficava depois da aula, dava um incentivo a mais, tinha uma paciência de Jó com Marcos e o mais impressionante, sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado. Era dedicação pura mesmo. Ok, agora a gente dá um salto, e um salto grande no tempo. Anos se passam, a Beatriz já está aposentada e, de repente, acontece uma emergência. Ela tem uma parada cardíaca e precisa de uma cirurgia de altíssimo risco para sobreviver. E aí, passado o susto, quando ela vai finalmente agradecer ao cirurgiano que salvou a vida dela, ela descobre que o médico era o Marcos, aquele mesmo aluno. É de arrepiar, né? As duas histórias se cruzando de um jeito que ninguém poderia prever. E é aqui que a gente entende a profundidade da coisa. Aqueles pequenos gestos dela no dia a dia, sem alarde, sem reconhecimento, foram esses gestos que ajudaram a formar o profissional que, décadas depois, salvaria a vida dela. Uma prova de que o nosso cotidiano pode ter consequências extraordinárias. Essa história toda serve para a gente se fazer uma pergunta fundamental, que é o coração da nossa conversa de hoje. Para servir a Deus, será que a gente precisa mesmo fazer algo grandioso? Largar tudo? Fazer coisas fora do comum? E para buscar uma resposta, a gente vai direto na fonte, num texto bem antigo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. O que está escrito ali dá uma virada de chave completa nesse pensamento. A base de tudo está bem aqui, nesse versículo. A ideia é que a nossa vida, do jeito que ela é agora, nossos papéis, nossos relacionamentos, nada disso é por acaso. O texto sugere que essa é a nossa posição inicial, o nosso ponto de partida designado por Deus. E aí que vem o pulo do gato. O tal do chamado ou vocação não é só para quem vira pastor, missionário ou algo do tipo. O chamado inclui ser pai, ser mãe, ser profissional, amigo, vizinho. A nossa vida inteira vira o palco onde a fé acontece de verdade. Agora, essa outra parte pode soar meio estranha, né? Permaneça na vocação. Parece que tá mandando a gente ficar estagnado, não mudar de vida, não buscar melhora. Mas calma, não é bem isso que quer dizer. A chave aqui não é conformismo, é contentamento. Não é sobre se resignar e aceitar tudo passivamente, mas sobre encontrar um propósito e paz exatamente onde a gente está agora. A ênfase é na confiança de que Deus pode agir e abençoar através da gente, não importa qual seja a nossa situação atual. E aqui o negócio fica ainda mais forte. Quando o texto fala fostes comprados por um preço, ele está se referindo à ideia da redenção em Cristo, que liberta da escravidão. É uma afirmação bem radical sobre a nossa nova identidade e a nossa nova liberdade. Isso nos leva para um paradoxo que é sinceramente genial. Essa liberdade que o texto menciona não é uma liberdade das nossas responsabilidades, para a gente fugir das coisas. É uma liberdade para servir dentro delas. É a liberdade de encontrar nosso valor no serviço e não no status que a gente tem. Beleza. Com tudo isso na mesa, a gente chega num conceito central que amarra todas essas ideias: a tal da vocação. Vamos ver o que essa palavra realmente significa na prática. Então, de forma bem simples, vocação é o nosso conjunto de papéis do dia a dia. Na família, no trabalho, na comunidade, com os amigos. São os canais específicos através dos quais aquele chamado geral para amar e servir se torna algo concreto. Olha, essa comparação aqui deixa a diferença gritante. De um lado, a gente tem essa visão de mundo de que o serviço a Deus precisa ser algo grandioso, especial, que todo mundo vê. Do outro, a visão da vocação. O serviço acontece nas pequenas coisas, nas tarefas comuns, muitas vezes de forma invisível. Ok,
Entendemos o conceito. Mas e aí? Como é que essa perspectiva da vocação muda, na prática, o jeito que a gente encara a nossa vida no dia a dia? Dá para a gente pensar nisso em 4 passos que se conectam. Primeiro, vem o chamado geral para a fé. Depois, esse chamado se organiza nas nossas vocações, ou seja, nos nossos papéis específicos. Com isso, as tarefas mais comuns do dia a dia se tornam um jeito de servir a Deus. E por fim, o ciclo se fecha quando a gente percebe que Deus também cuida de nós através do trabalho de outras pessoas nas vocações delas. É como um ecossistema de cuidado mútuo. E com isso tudo em mente, a gente volta para a história da Beatriz. O trabalho dela como professora, que para muitos poderia parecer comum ou rotineiro, era na verdade a sua principal vocação. Era ali, naquela sala de aula, que ela servia. E aqui está a mensagem central, o coração de tudo isso. A ideia de que Deus age através de pessoas comuns, fazendo seus trabalhos comuns. O esforço diário e muitas vezes não reconhecido da Beatriz teve um propósito extraordinário que nem ela mesma podia enxergar na época. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, que a vida de fé acontece no dia a dia, na rotina mesmo. Segundo, que a nossa identidade em Cristo é muito mais valiosa do que qualquer status social. E por fim, que Deus usa as nossas tarefas mais simples para abençoar o mundo. O nosso trabalho comum tem um potencial extraordinário. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Ao olharmos para o nosso dia, para as tarefas que temos pela frente e para as pessoas com quem vamos interagir, qual dessas atividades, por mais comum que pareça, pode se tornar a nossa oportunidade de servir hoje?